Olá pessoal, vamos à nossa retap da A3, começando com o exercício número 1, um exercício de teoria de conjuntos, exercício clássico, né, da SpaceX. Então, a SpaceX quebrou o galho, já colocou aqui para a gente ordenado os dados, né, da maior intersecção para a menor intersecção, de forma que quando eu já coloquei previamente aqui o diagrama de Venn para a gente preenchê-lo. E vamos à pergunta, né? A pergunta do exercício é: de posse dessas informações, o número total de alunos que responderam à pesquisa. Essa é a pergunta do problema. E então, são três conjuntos, né? Vamos chamá-los aqui então de A, de B e de C, conforme as informações contidas no exercício. E aí, como eu já disse, ele facilita já colocando para a gente que a primeira informação são que 30 alunos leem os 3 livros. Então, esta informação deve estar aqui na intersecção dos 3 conjuntos. Depois ele diz que 60 alunos leem os livros A e o livro C. Ora, se 60 alunos leem A e C, eu já tenho 30 alunos que leem os 3 livros, então dos 60 menos 30 restam 30 alunos para lerem A e C, totalizando os 60 da informação do problema. Depois ele diz que 40 alunos leem o livro B e C. Ora, se 40 alunos leem o livro B e C, e eu já tenho 30 que leem ABC, então restam 10 para B e C. E, finalmente, 40 alunos lendo os livros A e B. Se 40 alunos leem A e B, também 10 restam para esse espaço da intersecção de A com B. Aí depois ele vem com 150 alunos, leem o livro A. Ora, desses 150 alunos já temos vários aqui colocados, né, que leem A e B, ABC e B e A e C. Então eu tenho aqui que excluir desses 150 que leem A, tenho que excluir esses que já estão aqui nos conjuntos. Aqui são 70, né? 70 de 105, tirando 150 de 70, sobram 80 alunos então para lerem aqui somente o livro A. E aí vem uma informação aqui meio que, sei lá, que de pegadinha. Ele coloca aqui, né, que 60 alunos leem somente o livro B. Ora, se 60 alunos leem somente o livro B, eu não posso tirar esses alunos que leem livro A e B, ABC e B e C, porque ele está afirmando que é somente o livro B. Então aqui vai entrar os 60 sem nenhuma operação adicional. E por fim, 90 alunos que leem o C. Se 90 alunos leem C, eu tenho 70, restam 20 para ler aqui o C. E ainda assim, uma última informação que 120 alunos não leem livro nenhum, então aqui do lado de fora, não lendo nenhum dos 3 livros, eu tenho 120. Ora, se ele quer, a pergunta é, né, qual é o total de número de alunos que responderam à pesquisa, ou seja, todas essas pessoas responderam à pesquisa, resta agora a gente somar então todos esses valores. Aqui eu teria 80 mais 10, 90 mais 60, dariam 150 alunos. Aqui eu tenho 30 mais 30 mais 10, dariam 70. Aí eu tenho 20 aqui que está sobrando sozinho e ainda mais os 120 alunos que não leem livro algum. Zero. Aí 4, 11 mais 5, 16. 360. Alternativa correta, alternativa C de casa. O exercício número 2 também é um exercício de teoria de conjuntos, só que aqui nós temos aquela situação onde a gente só consegue resolver com uma tabela, né? Porque os dados são, né, a história do homicídio, onde tem as seguintes informações: havia 5 mulheres, 5 pessoas usavam óculos, 4 homens não usavam óculos, então a gente dá para perceber que existe uma mistura de dados entre sexo e se usa ou não óculos. Melhor maneira de resolver isso é a gente fazer uma tabela, né, de dupla entrada, onde aqui eu vou colocar o número de mulheres e aqui o número de homens. Aqui eu vou colocar que usam óculos
ou usam óculos, e vou colocar aqui não usam óculos, esse traço de negando, e aí vou então preencher com os dados que o exercício me fornece, que nesse caso são 5 pessoas usavam óculos. Ora, se 5 usavam óculos, então, independente do sexo, eu tenho 5 no total que usam óculos. E depois, 4 homens não usam óculos. Homem que não usa óculos, informação dada então aqui. Homem que não usa óculos, 4. Depois vem 4, 2 mulheres usavam óculos. 2 mulheres usavam óculos. Eu perdi alguma informação? E diz que havia 5 mulheres. A primeira informação aqui eu perdi, não coloquei. 5 mulheres. Então, tá aí as 4 informações que o exercício deu. A pergunta do exercício é: considerando todas as pessoas encontradas no crime são suspeitas, quantos suspeitos são homens ou não usam óculos? Então, eu preciso, né, utilizar aquela fórmula de cálculo da união de conjuntos, né? Eu quero saber o número de elementos que são homens ou não usam óculos. Para isso, a gente precisa saber o número de elementos que são homens mais o número de elementos que não usam óculos menos o número de elementos que são homens e não usam óculos, porque a intersecção a gente conta 2 vezes, né? Então, esse número de elementos homens ou usam óculos, número de elementos homens. Perceba que essa informação aqui eu não tenho. Assim como eu não tenho a informação de número de elementos que não usam óculos. Porém, a intersecção já está me dada aqui. Número de elementos que são homem e usam óculos, já sei que são 4. Então vamos buscar essas informações, né? Então, primeiro, número de homens. Para calcular o número de homens, parece que o caminho mais simples é verificar aqui se tem duas mulheres de óculos e 5 pessoas de óculos no total, só me resta a possibilidade de ter 3 homens que usam óculos. Dessa forma, o total de homens então é 7. Então essa informação aqui eu já tenho, 7. Falta agora o número de pessoas que não usam óculos. Eu preciso desse campo aqui. Bom, para isso, eu acho que eu vou calcular o número de mulheres que não usam óculos, que são 3, já que tem um total de 5 mulheres. E aí, o número de pessoas que não usam óculos são 7. E, novamente, coincidentemente, nós temos aqui o mesmo valor 7. E agora eu tenho que tirar a intersecção, que é número de elementos que são homens e não usam óculos, que são 4. Ora, 7 mais 7 é 14, 14 menos 4, isso costuma dar 10, seria a alternativa B de bola. Bem simples. Questão número 3, uma questão de conjuntos numéricos agora, né? E a pergunta do problema, ele quer saber um conjunto, quem é o conjunto E, dado uma série de informações, né? Então ele me dá um conjunto A, um B, um C, um D, dá algumas operações entre esses conjuntos e quer saber quem é o conjunto E. Ora, para isso, a gente já percebe que a gente precisa saber, né, quem é o conjunto A. O conjunto A, então, ele é formado por todos os números naturais asterisco, significa então que excluir o zero são os números naturais sem o zero que são menores do que 5. Ora, se excluir o zero, então seria o 1, o 2, o 3 e o 4. Já o conjunto B então é formado pelos conjuntos dos números inteiros, são elementos inteiros, só que estão entre 1 e 5. Entre 1 e 5 seria o 2, o 3 e o 4. Já o conjunto C são o conjunto dos naturais asterisco novamente, excluir o zero, né, naturais sem o zero, só que eu tenho uma operação aqui, né, tem que satisfazer essa operação. Ora, nós temos que 2c quadrado menos 8c é igual a zero. Acho que dá para colocar aqui os 2c em evidência, né, sem problema nenhum. Sobra c do primeiro e sobra 4 do segundo. E isso significa então que esse produto tem que dar zero. 2c é igual a zero, logo o c é zero. Ou o c menos 4 é zero, logo
o C seria, perdão, C menos 4, tá certo aqui. C menos 4. C menos 4 é 0. Logo, eu concluo, então, passando o C para o lado direito, a subtraindo vem somando, significa que o C vale 4. Como o 0 não serve para mim, né, porque o conjunto C é naturais asterisco, o conjunto C é o conjunto unitário com o número natural 4. O conjunto D são os números primos que são menores do que 7. Ora, primos menores que 7 seria o 2, que é o primeiro primo, o 3, e o 5. Muito bem, determinamos os conjuntos, agora vamos para as operações. A primeira operação é que A inter E dá o conjunto unitário 3. Se eu pegar o conjunto A, 1, 2, 3, 4, intersecção com o conjunto E, isso dá que dá de resposta para mim, único e exclusivamente o número 3. Ora, o que é a intersecção? São os elementos que estão em ambos os conjuntos. Daqui eu vou concluir duas coisas. Primeiro, eu vou concluir que tanto o 1, quanto o 2, quanto o 4 não estão no conjunto E. Porque se eles estivessem no conjunto E, eles estariam na intersecção. Assim como eu vou concluir que o elemento 3 ele pertence ao conjunto E, porque ele está na intersecção. Se está na intersecção, pertence a ambos os conjuntos. A segunda informação que eu tenho é que B união E tem que ser igual a D união C. Percebam que o conjunto E é o conjunto que eu quero descobrir, né? Então, eu vou usar a informação que eu sei calcular, que é o D união C. Eu sei calcular isso. Ora, D união C vai ser o conjunto 2, 3, 4, 5. Né? D união C, 2, 3, 4, 5. Ele está falando que isso aqui é igual ao conjunto B. O conjunto B é 2, 3, 4. União com o conjunto E. Então percebam que se D união C tem 2, 3, 5 e esses dois conjuntos são iguais, significa que o 5 não está no conjunto B, então obrigatoriamente eles têm que estar no conjunto E. Então, se eu sei que o conjunto E já tem esse elemento 3, faz parte dele, agora eu descobri que também tem o elemento 5. Bom, e o que a gente pode afirmar em relação ao 2, o 3 e o 4? Né? O 3 já faz parte do conjunto E. O que eu posso afirmar em relação ao 2? Ora, aqui eu descobri que o 2 não pode estar no conjunto E, né? Por essa primeira condição que foi imposta. Assim como também o 4 não pode estar no conjunto E. Então, só me resta concluir que o conjunto E é o próprio conjunto 3, 5. Seria, então, de fato, aí, alternativa B, a resposta correta. A questão número 5, não, perdão. A questão número 4 também é uma questão de conjuntos, que envolve os conjuntos numéricos conhecidos, inteiros, naturais, racionais, irracionais e reais. Ele quer saber qual dessas alternativas é falsa. Qual dessas alternativas é falsa? Então, vamos analisar separadamente cada uma. Ele diz que o conjunto dos inteiros, quando eu tiro os naturais, é o conjunto dos números inteiros negativos. Isso só é verdade porque, de fato, o conjunto dos naturais inclui o elemento zero, e aí quando eu tiro o zero do conjunto Z, só sobra no conjunto Z números negativos. Então, de fato, esse é o conjunto dos números inteiros negativos, verdade. Do conjunto dos racionais, eu tiro o conjunto dos inteiros, está dizendo que isso é o conjunto dos números racionais não inteiros. Exatamente, está traduzindo apenas do matematiquês para o português verdadeiro. Aqui, Z+, ou seja,
os inteiros não negativos, vamos lembrar que isso aqui é inteiros não negativos, inclui o zero, e esse aqui são os inteiros não positivos que também incluem zero. Então são todos os números positivos mais o zero, todos os números negativos mais o zero. Então quando eu faço a intersecção disso aqui, isso aqui para mim dá de resposta o conjunto unitário com o zero. O zero faz parte de ambos os conjuntos. Então, de fato, isso aqui é falso, vai ser a nossa alternativa procurada. O conjunto Z asterisco é o conjunto dos números inteiros não nulos. Correto, né? Porque eu tirei dos inteiros, que são todos os positivos e os negativos, eu tiro zero, sobra o quê? Números que não são nulos. E a última, dos conjuntos dos números reais, se eu tirar os irracionais, vai sobrar única e exclusivamente os racionais. Isso aqui também é verdadeiro, concluindo aí que a alternativa de C era fato a procurada. Já na questão número 5, nós temos aqui, então, um conjunto 1, 2, com dois elementos contidos no conjunto X, que eu não sei quem é, que está contido no conjunto 1, 2, 3, 4. Aí ele pergunta, o número de conjuntos X que satisfazem essa situação, né, quem são? Ou seja, ele tem que ser, esse conjunto X, o 1, 2 tem que ser subconjunto dele, ou seja, por isso todos os elementos do 1, 2 têm que estar no X. Assim como todos os elementos do X têm que estar no conjunto 1, 2, 3, 4. Dessa forma, o menor conjunto possível que satisfaz essa situação é o próprio conjunto 1, 2, porque todo conjunto está contido nele próprio. Então, o X ele pode ser esse conjunto 1, 2. Depois eu teria que procurar conjuntos que têm 3 elementos. Mas olha só, pessoal, 3 elementos mais o 1, 2 tem que estar no conjunto. Por quê? Porque 1, 2 está contido em X. Então, todo conjunto X tem os elementos 1 e 2 obrigatoriamente. Mas aí poderia ser 1, 2 e 3, que estaria contido no 1, 2, 3, 4. Mas também poderia ser o 1, 2, 4, que está contido no 2, 3, 4. Agora, eu vou ver o que? Conjunto com 4 elementos. Novamente aquela ideia de que todo conjunto está contido dentro dele próprio. Então, o X também pode ser o conjunto 1, 2, 3, 4, porque todo conjunto está contido nele mesmo. Então, eu teria 1, 2, 3, 4 conjuntos que satisfazem essa situação. A resposta correta seria a alternativa C. Questão de número 6 é uma questão que trata de relações binárias, né? Então, relações binárias, lembrando que relações binárias são um subconjunto do produto cartesiano e quer saber, então, quais das relações binárias que estão nas alternativas, que estão ali para cima, a gente já mostra, quais dessas, né, qual dessas relações binárias é de fato uma função. Então perceba, eu já coloquei ali o diagrama de Venn para facilitar a nossa vida. Nós temos aqui então o conjunto A, aqui o conjunto B. O conjunto A tem os elementos -1, 0, 1 e 2. E o conjunto B tem os elementos 0, 1, 2, 3, 4. Aí ele pergunta para a gente, né, qual das relações binárias que ele mostra nas alternativas satisfazem o que está sendo pedido. Vamos às alternativas. Né? As alternativas, a primeira delas é -1 com 0. Do conjunto A, -1 vai se ligar com 0. Depois do 0 com o 1. Depois do 1 com o 2. Até aí está tudo bem. Aí depois do 1 com o 3, e aqui nós temos um problema, porque esse cara tá bigamia, né? A bígamo aqui, ele tem para um único x eu tenho dois y diferentes. Isso não é função. Então a alternativa A não resolve o meu problema, ela é falsa. Na alternativa B, eu teria -1 com 1, depois teria 0 com 1, até aí tudo bem. Depois teria 1 com 0, também tudo bem. E teria 1 com 2, e aqui eu tenho um problema novamente, porque o 1 está ligado a dois elementos diferentes no conjunto imagem, no conjunto de chegada. Isso não é função, então a alternativa B também não resolve o nosso problema. Na alternativa C, eu tenho 0 com 1,
depois tenho 1 com 0, sem problema, depois tenho o 2 com 1, sem problema, e depois tenho o 2 com 4, novamente, tanto tenho agora o 2 ligado a dois elementos, como tenho o menos 1 sobrando no conjunto. Lembra que para ser função não pode sobrar nenhum elemento no conjunto de partida e também não pode ter duas flechas partindo de um mesmo elemento do conjunto A. Então isso também não seria função. Na letra D nós temos menos 1 com 1, depois temos 0 com 0, depois temos 1 com 1, sem problema, e depois temos 2 com 4. Finalmente, então, encontramos uma alternativa que satisfaz a condição de ser função, não tem nenhum elemento sobrando no conjunto de partida, e de cada elemento parte uma única flecha. Alternativa D, alternativa correta. Só para a gente não perder o fio da meada, vamos aqui, alternativa D é correta, vamos aqui, menos 1 com 1, só para olhar a alternativa E, 0 com 0, aí tem 1 com 1, e depois tem 0 com 4, dois problemas novamente, duas flechas partindo do 0 e o 2 sobrando no conjunto A. De fato, a alternativa D é a alternativa correta. Questão 7, aquela questão de reta real, né? Então, a gente percebe que temos a reta real e temos dois números x e y entre 0 e 1. E aí está perguntando qual é a posição de x vezes y. A gente, né, consertou isso lá nas salas, mas dava até para entender que a gente queria o produto. E eu estou vendo aqui que esses números estão entre 0 e 1. Aí o que a gente deu de sugestão para vocês? Transforma isso em números conhecidos, né? Então, por exemplo, eu poderia dizer aqui que esse aqui é o 0,3 e poderia dizer que o y é o 0,6, né, por exemplo. Ora, se eu quero fazer x vezes y, então eu vou ter 0,3 vezes 0,6, 6 vezes 3 costuma dar 18, duas casas depois da vírgula, esse cara é 0,18. 0,18 é um número que é menor que 0,3, que é menor que 0,6. Ou seja, então o 0,18 ele está entre 0 e 0,3, ou seja, ele está entre 0 e está entre x. Alternativa B seria a alternativa correta. Questão de número 8, então, dada a função, perguntava em quais intervalos essa função é crescente. Pergunta simples, já coloquei aqui para facilitar a nossa vida, né, o mesmo gráfico já com as condições de crescente e decrescente, e a gente percebe, né, é fácil você verificar então que esse crescimento da função ele vai ocorrer exatamente entre o x valendo menos 1 e entre o x valendo 1, o que seria a alternativa E, né? Entre menos 3 menos 1, essa função de fato é decrescente, a gente quer saber quanto ela é crescente. Entre menos 2 e 0, a função tanto é decrescente quanto é crescente, a alternativa B também não serve. Entre menos 3 e menos 2, ela é decrescente, e entre menos 3 e 0, ela tanto assume o intervalo onde é decrescente quanto o intervalo onde é crescente. Realmente, de fato, só a alternativa B de bola. A outra pergunta era em quais, aqui eu quebrei o galho de vocês, olha só, quebrei o galho, em quais intervalos a função, em quais intervalos a função é negativa. Ainda coloquei aqui, ó, o sinal da função é sinal de y, né? Então eu quero saber quanto é o y é menor que zero. Já coloquei os sinais aqui no gráfico da função. A gente tem que nessa região a função, os valores de y são positivos, né? Nessa região os valores de y são negativos, nessa região volta a ser positivo e nessa região é negativo. Na alternativa A estava dizendo que entre menos 3 e menos 1, a função era negativa. Mentira, né? Porque entre menos 3 e menos 2, o y é positivo. Então, isso aqui tornaria a alternativa A falsa. Já na alternativa B, nós temos que, então, ela seria negativa entre menos 2 e 0. Menos 2 e 0, beleza, ela é negativa. E entre 2 e 3. Ah, beleza, entre 2 e 3 ela também é negativa. Essa, então, é a alternativa que nós estamos procurando, a alternativa correta.
Depois a alternativa C diz que é entre menos 3 e menos 2. Ora, entre menos 3 e menos 2 a função é positiva, né? Essa alternativa está errada. Entre menos 3 e 0. Entre menos 3 e 0, pega esse intervalo entre menos 3 e menos 2, onde a função é positiva. Eu não quero saber onde ela é, eu quero saber onde ela é negativa. E finalmente, entre menos 1 e 1, tem um pedaço que a função é negativa e um outro pedaço onde a função é positiva, né? Só confirmando que a única alternativa que satisfaz essa pergunta é a alternativa B de bola. Questão de número 10. Então agora a gente quer saber, né, qual é o mais amplo domínio, né, aquelas questões que envolvem domínio. E então eu quero saber quem é o mais amplo domínio da função. E aí então dessa pergunta que está sendo feita, ora, o mais amplo domínio da função, então significa que eu quero saber em que valores de x onde eu posso calcular, né, essa função. Aqui nós temos dois problemas, né? No numerador nós temos um problema que a função ela está dentro de um radical, dentro de uma raiz quadrada e não existe número negativo, não existe raiz quadrada de número negativo. O segundo é que nós temos um denominador. No denominador não pode ser zero. Então, vamos começar por essa parte mais simples. Eu sei que 2x menos o 14 não pode ser zero, porque ele está no denominador. Ora, então significa que 2x tem que ser diferente de 14. O 2 está multiplicando, passa dividindo, o x tem que ser diferente de 7. Olhando para o numerador, no numerador eu tenho que o x menos 4, que está dentro do radical, ele tem que ser positivo, mas ele também pode ser zero, porque ele está no numerador. E a raiz de zero é zero, a raiz de zero existe. Logo, x maior ou igual a 4. Pô, extremamente simples, pessoal, isso aqui. Dando como resposta a alternativa E, x maior ou igual a 4 e x diferente de 7.